Começa agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. Olá, está começando agora o programa Tá em Alta. Eu sou a jornalista Camila Cunha e seja bem-vindo ao nosso programa, onde em cada semana temos um assunto diferente que estiver em alta nas redes sociais e também nas rodas de conversa. A cada semana, um convidado novo. O assunto de hoje não chega a ser exatamente uma novidade, mas ele está sempre em alta e gera muitas curiosidades. Hoje falaremos então de cirurgia plástica. Para isso eu estou aqui com a doutora Andréia Reca. Doutora, seja muito bem-vinda ao Tá em Alta, é um prazer te ter aqui. Muito obrigada, Camila, prazer é todo meu. A Andréia, que é cirurgia plástica, facial e corporal há mais de 18 anos, com mais de 16 mil pacientes, é isso, doutora? Já passaram por mim, isso. Doutora, então assim, para a gente começar contextualizando, tenho várias dúvidas sobre diferentes procedimentos, mas eu quero te perguntar qual é a cirurgia mais procurada? Atualmente, a lipoaspiração. Eu acho que ainda, por alguns anos, a prótese de mama chegou a ultrapassar o número de lipoaspirações, mas agora eu acho que elas regulam mais para lipo. Antes da gente entrar na lipoaspiração, tu falou sobre as próteses de silicone e é um assunto que se gera bastante dúvidas. Então eu vou te perguntar várias questões que as pessoas precisam ter em mente na hora de decidir colocar o implante de prótese de silicone. Como que é feito, doutora, a escolha do tamanho dessa prótese? A escolha é uma decisão muito pessoal entre a paciente e o médico. Nós realizamos no consultório a colocação de um molde, de um implante com um sutiã sem bojo, para a pessoa se olhar, se observar, ver como é que ela se sente. A gente pede para ela trazer alguma peça de roupa que ela goste, né? E também pergunta sobre a expectativa dela, que ela nos mostre fotos ou exemplos de próteses que ela gosta, de pacientes que ela gosta, né? Modelos, para nós termos uma boa percepção do que se a pessoa gosta de um resultado mais natural ou de um resultado mais marcado. O resultado natural ou mais marcado é algo que vocês conseguem fazer dependendo de uma escolha. Eu sempre tinha a impressão de que a pessoa que já tinha menos seio, na hora que colocava a prótese, ele ficava mais marcado e quem tinha um pouco mais acabava se tornando um resultado mais natural. Faz sentido ou vocês conseguem deixar marcado ou não? Não, faz sentido. A tendência é de quanto menos tecido por cima da prótese, ela apareça mais, e quanto mais tecido glandular, ela fique mais discreta. Mas na mesma paciente a gente pode também ajudar em relação ao tamanho. Né? Os tamanhos maiores acabam preenchendo mais o tórax, ficando mais marcados, e os tamanhos menores acabam ficando mais naturais. Tem que ver também muito relacionado com a estatura, tem isso? Porque uma prótese ela vai parecer maior numa pessoa menor. Exatamente. Isso depende muito não tanto a altura é importante, mas a largura do tórax. Ou a implantação, local de implantação da mama no tórax. Isso tudo a gente mede no consultório para a paciente poder ter uma ideia dos tamanhos mais adequados. Doutora, e a gente falando sobre um alinhamento de expectativas, agora uma questão pessoal minha, eu coloquei prótese há quase 12 anos atrás, e na época que eu procurei o doutor, eu achei que eu iria colocar a prótese de silicone e ia sair de lá feliz da vida e resolvido um problema de flacidez pós-gravidez. E chegando lá eu percebi que não, ele me comunicou que eu tinha que fazer uma cirurgia para fazer a retirada desse excesso de pele. Então, em que momento que a pessoa precisa fazer outra cirurgia alinhada à colocação da prótese, que só a prótese não vai funcionar para o resultado que ela deseja? Primeiro a gente faz essa avaliação se existe uma flacidez da pele, porque a prótese ela não vai corrigir a flacidez. Tá? A prótese ela atua aumentando o volume, certo? Ela só melhora casos muito leves de flacidez. Mas normalmente depois de amamentações, gestações, grandes perdas de peso, essa retirada de pele vai ter que ser associada ao implante de prótese. Porque só a prótese, tu vai ter uma mama grande e caída. Ela Então, vai preencher, mas não vai preencher, levantar. mas não vai levantar.
Então, E se a pessoa quiser, mastopexia, né? mastopexia. Se a pessoa quiser fazer essa retirada de pele, mas optei por não colocar a prótese. Pode também ser feita, ela vai ter um resultado de levantamento da mama, porém o tamanho vai permanecer o mesmo. Nós indicamos no caso da pessoa estar satisfeita com o tamanho mamário. Ela só vai como se fosse Só vai- colocar no lugar, digamos assim. Isso, exatamente, colocar no lugar. E quando a gente fala sobre recuperação após colocar a prótese de silicone, quanto tempo mais ou menos, quando que essa vida vai começando a voltar às suas atividades? Olha, prótese em torno de 7 a 10 dias normalmente. E para exercícios físicos que a gente pede mais, em torno de 30 dias sem praticar exercícios físicos. E, Né? doutora, agora quando a gente fala da cirurgia plástica, há pouco tempo nós tivemos aí a notícia de uma menina jovem que foi fazer uma cirurgia de lipoaspiração no joelho e acabou acontecendo a fatalidade de um falecimento, e isso chamou muita atenção na mídia e levantado algumas questões. Sobre a questão da segurança e dos riscos de uma cirurgia plástica, o que a pessoa precisa ter em mente na hora que ela opta por fazer uma cirurgia plástica relacionada com a segurança? Eu acho que sempre procurar cirurgiões plásticos pertencentes à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com experiência, fazer em locais adequados, né, em hospitais, com todo o suporte necessário, e informar o médico todas as medicações, todos os tratamentos que fez, para poder o médico informar qual o risco dessa paciente, para ela aceitar, exato, se vai correr esse risco ou não, né? Então, o médico, de maneira geral, com os exames prévios, ele já consegue te levantar o nível do risco dessa cirurgia para Sim, ti. nós conseguimos, porém, existem também os casos de fatalidade, né? Então, a gente sempre faz a comparação. Se pegar um carro, for para Porto Alegre, existe algum risco, mesmo que tu estejas em velocidade adequada, num carro bom, numa estrada boa, sem chuva, ainda existe um risco de uma fatalidade de outra pessoa interferir no teu caminho, né? Então, não depende só de ti, existe... Então, a gente tem que sempre deixar claro, cirurgia é um procedimento de risco, certo? Existe o risco baixo, risco médio, risco alto, mas nunca um procedimento sem risco algum. Sim, isso as pessoas precisam ter em mente. Isso. E principalmente isso, né, de pesquisar muito sobre o profissional. Eu vejo as pessoas falando, eu vi uma foto na internet do antes e depois, mas nem foi atrás de conversar com quem já fez algum procedimento com esse doutor. Isso é tão importante tu saber, né, do profissional, porque na internet a gente sabe que as coisas podem ser vendidas muito facilmente e ser enganadas, né? Sim, a gente hoje tem esses meios, as redes sociais são uma fonte de informação dos pacientes, isso é uma realidade há alguns anos, né? E a gente sabe que fotos são manipuláveis, fotos modificam com as luzes, foto modifica até com a posição, se está deitada, se está sentada, se está em pé. Então, essas coisas a gente tem que ficar atento. Então, ter referências de alguém que conhece, que não é só uma foto que pode até ter sido feita, né, manipulada hoje. E a gente falando em segurança, voltando para a prótese de silicone, doutora, existe uma validade dessas próteses? Porque já foi falado tanta coisa, uma época 10 anos, depois uma prótese vitalícia. Qual é o estudo do momento a respeito do prazo de validade, se é que ele existe, das próteses de silicone? A gente não gosta de falar em prazo de validade, porque a gente não pode falar que uma prótese que fez 10 anos, ela venceu. O que está provado em estudos científicos é que, com o passar dos anos, a cápsula, a cobertura da prótese, ela vai ficando mais permeável ao silicone. Então, isso a gente tem feito, cada vez que troca a prótese, a gente biopsia ou retira essa cápsula para ver se existe esse extravasamento de silicone. E existe, na maioria dos casos em que a gente faz essa troca. Então, esse silicone, ele pode ficar gerar um pouco uma reação inflamatória, ir para os linfonodos. Então, por isso que a gente indica essa troca a partir de 10, 15 anos de... Mas então eu só vou descobrir isso se eu retirar. É. Não tem nada. Por exemplo, eu faço ultrassom.
E das tá tudo mamas, bem. Uma vez por ano, junto com os exames Uhum. ginecológicos, faço ultrassom em função da prótese. Tipo, se ela tiver uma ruptura, vai aparecer ali. Mas Sim, é importante que as pessoas que têm prótese façam algum tipo de acompanhamento específico? sim, é muito importante, que pode aparecer contraturas capsulares, pode aparecer ruptura capsular ou qualquer outro, mas são os dois eventos mais comuns, assim, e que vão aumentando o risco com o passar do tempo. Então, esse risco aumenta muito depois dos 10 anos, tá? E a pessoa pode optar por fazer a troca ou ir acompanhando anualmente, como tu estás fazendo. Sim. E É. a rejeição, as pessoas falam também bastante de, fulano rejeitou a próstata de silicone. Por que que isso acontece? E acontece com frequência? É algo comum que alguém rejeite a prótese de silicone? E nas próteses que nós utilizamos hoje, o índice de rejeição é em torno de 3%. E a rejeição seria a contratura capsular, que é o que o organismo faz, ele produz processo inflamatório e uma cápsula muito agressiva, muito dura, e vai apertando aquela mama, causando um pouco de dor, modificando o formato, até que a pessoa tenha tanto incômodo que ela prefere retirar ou trocar por uma outra prótese, Sim. que é o que a gente indica. Depois a gente volta no silicone, porque ele rende bastante assunto e eu recebi bastante perguntas, mas para que a gente possa falar de outros procedimentos. Tu comentaste a respeito da lipoaspiração, e eu queria te perguntar, quais são as indicações para fazer uma lipoaspiração? Sempre fica essa dúvida, é uma gordura localizada, mas isso vai para uma pessoa que está acima do peso ou não? É para uma gordura pequena? Quais são as indicações para que a pessoa faça uma lipoaspiração? Certo, nós indicamos a lipo, eu acho que a lipo, isso já foi falado muito, ela não é uma indicação para um tratamento de obesidade, tá? Então, sempre que nós identificamos índices de obesidade, como o IMC maior que 30, nós indicamos primeiro um acompanhamento no endocrinologista, na nutricionista, para fazer essa redução do peso. Quando é que é indicada a lipo? Quando a gordura está num local que mesmo com dieta e exercício ela não consegue desaparecer, ou são gorduras que ficam em locais de determinantes genéticos, por exemplo, culote. Existem pessoas muito magras com gordura localizada no culote. Então, para essas pessoas, não importa o índice de massa, elas têm E aí a lipo consegue alterar esse biotipo, né? Ou então nos flancos, na papada, em alguns lugares que são determinados geneticamente que os adipócitos se depositem ali. Esse, para mim, leiga, parece um assunto novo e que gera bastante curiosidade. Primeiro, então, vou te perguntar, doutora, em que pontos que as pessoas podem fazer a lipoaspiração? Porque quando veio a notícia da menina ter feito uma lipo no joelho, chamou a atenção as pessoas, mas uma lipo no joelho? Então, em que regiões do corpo humano fazer uma lipoaspiração para quem tiver indicação, no caso? Nós podemos fazer nas panturrilhas, no joelho, nas coxas, nos culotes, no glúteo, na parte de braços, na papada, nas costas, quase em todas as costas, né? O que não combina com lipo? Flacidez. Então, a gente sempre tem que alinhar a expectativa do paciente. Se o paciente não tem flacidez, normalmente a lipo tem um bom resultado. Mas quando se tem muita flacidez associada, é preciso também retirar o excesso de pele. Então, e aí a gente vai cair naquela dúvida também, assim, o que é mais indicado para alguém que está em busca de um procedimento estético para resolver uma flacidez pós-gestação? Não seria uma lipo? Não seria uma lipo. Não, aí seria um mini abdômen, uma abdominoplastia, né? São poucas pessoas, algumas pessoas trabalham tanto a musculatura abdominal que mesmo após uma gravidez conseguem voltar bem ao abdômen de antes com pequenas gordurinhas localizadas. Mas a maioria das mulheres fica com um pouco de excesso de flacidez. E a abdômen, como que ela funciona? A gente sempre fica aquela história, mas abdômen fica com a barriga, o umbigo sai do lugar, sempre escuta aquela história de, porque às vezes fica muito artificial. Como que ela funciona?
A abdominoplastia normalmente nós utilizamos nas pacientes que fizeram cesárea, a própria cicatriz da cesárea, né, ampliamos ela para poder retirar o excesso de pele do umbigo para baixo, a região infraumbilical. E tracionamos a pele, costuramos a musculatura, e aí o formato do umbigo vai variar um pouco com cada cirurgião. Então é importante você ver fotos, algum umbigo do cirurgião que você gostou, Isso pode variar conforme a técnica cirúrgica, tá? E também conforme a cicatrização da pessoa. Pessoas com boa cicatrização, normalmente não vai aparecer. E pessoas com cicatrização muito grossa, muito forte, essa cicatriz do umbigo normalmente fica marcada. E, doutora, quando a gente fala em cicatriz, é algo que não tem como prever? O que a gente fala em prever é por uma experiência prévia. Se a pessoa já fez alguma cirurgia, ela já tem uma experiência com cicatriz. Quem nunca fez cirurgia nenhuma, é difícil. Não tem como saber. Não tem como a gente saber. Ou não. Não, só através assim de relatos de familiares, mas mesmo assim isso é uma coisa muito individual, muito pessoal. Se a gente faz 10 cirurgias, normalmente a gente tem 10 tipos de cicatrizes diferentes. E a cicatriz, ela demora um tempo para que ela chegue no estágio, por exemplo, assim, a cicatriz da cesárea, né? Eu fiz uma cesárea no nascimento do meu filho e durante um bom tempo achei que a cicatriz era bem feia e depois achei que ela sumiu. Sim. Não foi uma coisa tão imediata assim. Na época eu ainda me lembro, ai, parecia um queloide, achei feio. E aí depois... esqueceu e sumiu. Ela sumiu. Não foi uma coisa tão imediata assim, mas ela ficou boa depois. Aí o que a gente chama de cicatriz hipertrófica, que normalmente acontece, eu também tive na minha gravidez, eu acho que por 1 ano e meio ela ficou mais grossinha, mais avermelhada, e depois ela ficou completamente clarinha, baixinha, sem ter feito nada, que a gente chama de um amadurecimento da cicatriz. Então, às vezes tem pessoas que ficam muito ansiosas, já querem fazer alguma coisa num momento muito precoce. Mas a gente sabe que a história da cicatrização é quanto mais tempo passa, ela costuma melhorar. Sim. E a gente falando da lipo, né? Tu disseste que não é algo para fazer obesidade e a flacidez não é algo que combine com a lipoaspiração, né? Isso. E quando a gente fala, me perguntaram sobre outros tipos de lipoaspiração. Existe uma mini lipo? O que diferencia uma tradicional de uma mini? A gente chama de mini, antigamente teve várias derivações, hidrolipo. Quando a quantidade que for lipoaspirar é pequena, numa região que pode ser feita uma anestesia local. Como a papada, por exemplo, seria uma mini lipo, tá? Mas os anestésicos locais, eles têm um limite de toxicidade. Então, quando a pessoa quer fazer lipo em muitas regiões, que precisa muito anestésico local, é mais seguro ir para um bloco cirúrgico e fazer uma anestesia geral ou uma peridural do que usar uma quantidade alta de anestésicos locais. Porque em altas quantidades eles são tóxicos, podem gerar convulsões e até paradas cardíacas. Então, a história do é bem mais tranquilo porque é uma anestesia local, depende do quantas regiões e quanto for usado. Exatamente. Por isso que quando são muitas regiões de maneira simultânea, nós não indicamos a mini lipo. E várias regiões de maneira simultânea, isso é uma questão também. As pessoas às vezes, vai colocar uma prótese de silicone, vou aproveitar para fazer uma lipo, e aí quando a gente escuta que a pessoa fez um monte de procedimentos ao mesmo tempo, é possível fazer quantos procedimentos de uma maneira segura, de uma vez só? O que muda para vocês determinarem que essa pessoa pode fazer mais de um procedimento? Aí tem as questões de segurança pessoal. Eu hoje, e tenho visto assim, em muitos congressos, se falar num limite de tempo cirúrgico. Sobre o tempo. Sobre o tempo. Então, cada cirurgião, ele demora um certo tempo para fazer uma cirurgia, que ele já conhece, porque ele está habituado com o andamento. Então, eu não indico uma cirurgia que eu leve mais de 6 horas. Tá? Então, pelo que a paciente quer, eu consigo calcular, prever, em média, qual o tempo cirúrgico. E se no meu planejamento esse tempo for ultrapassado,
eu prefiro indicar que ela faça em dois momentos, tá? Porque tá bem descrito também na literatura que cirurgias maiores de 6 horas aumentam chance de sangramento, de infecções, de trombose, de problemas outros, fora o risco da própria cirurgia. Sim. Então, mas isso pode variar entre um cirurgião e outro. Cada um calcula o tempo que costuma levar. Demorar Exatamente. em cada procedimento. Isso. E tu falou da lipo da papada. Como que ela funciona? A pessoa vai sair e já vai notar a diferença? Porque tinha alguns procedimentos de enzimas, né? Foram falados sobre vários tipos. E aí, quando fala na lipo, ela é igual a qualquer outra lipo e o resultado eu vou ver na hora? Não, a gente até pode fotografar na hora, enquanto ainda não se formou o edema e o hematoma. Sim. Mas na sequência, dentro de algumas horas, vai se formar hematoma, vai se formar um edema, né? Que é como o nosso corpo reage a algum processo traumático, né? Quando a gente bate o joelho, né? Qual é a reação do organismo? Edemaciar, né? Inchar. Então, a mesma coisa vai acontecer em qualquer região de lipo, tá? Vai acontecer o edema, vai acontecer o hematoma. Depois disso, tem que passar por um processo de drenagem pós-operatória e em torno de 1 mês para a gente começar a ver resultados. E falando em drenagem, a pessoa que faz uma lipoaspiração, ela obrigatoriamente precisa fazer um pós-operatório com drenagem? Com o acompanhamento de um físio, de um outro profissional? Existe essa indicação sempre? Eu indico sempre. Em algumas lipos de alta definição, eles preferem que não se mexa muito, né? Que aí eles colocam moldes, placas, e aí com a drenagem poderia sair um pouco do lugar, tá? Então, falando da lipo de alta definição, a lipo HD que a gente vê muito na internet também, e toda hora nos Instagrams de fofoca aparece, eu acho que às vezes até para dar polêmica, sabe? Aparece a barriga de alguém, fulano fez, só para todo mundo comentar. Mas se gera uma dúvida, de fato, como que se chega nessa definição do músculo com uma cirurgia plástica? Qual é a diferença de uma lipo tradicional e uma lipo de alta definição HD? Certo, a diferença é na maneira que tu vai lipoaspirar a gordura. A lipoaspiração convencional, ela lipoaspira de uma maneira uniforme. Toda a pele fica com a mesma espessura, é retirada mais a camada profunda da gordura. A gordura tem 2 camadas, uma mais superficial e uma mais profunda. E a lipo HD se faz primeiro uma lipoaspiração profunda, deixando tudo uniforme, e depois se faz mais uma lipoaspiração superficial nos lugares onde a musculatura está mais marcada, tá? Ou em lugares pré-determinados, né? Então, aí seriam 2 camadas, e nessas regiões é que fica aquela definição. Mas tá? Para isso, eu preciso ter alguma certa definição antes? Sim, para nós podermos identificar os músculos, né? Ou se não, se faz só a marcação da parte central e da linha média. A barriga de gominhos mesmo, esse músculo tem que existir. Tem que existir. Vai deixar ele mais evidente só. Isso. Tá? Algumas técnicas utilizam ultrassom para identificar o músculo, certo? E sobre a naturalidade, doutora? Aí vai de cada pessoa. Talvez eu já seja de uma geração mais antiga. Eu me agrada mais um abdômen mais natural. Sim. Né? Eu acho que gosta muito, os homens gostam mais dessa definição, principalmente os que malham muito, né? E mulheres que também praticam muita atividade física, que desejam ter esse resultado. Ou seja, elas já têm um corpo com essa musculatura, né? Isso, elas só querem acentuar. Porque eu acho que nem combina também uma pessoa já mais velha, toda flácida. Eu não pratico exercício físico, daí um dia eu apareci com a barriga toda definida, né? E esse resultado, ele precisa ser mantido, né? Então, não pode perder massa magra, ganhar gordura. É uma pessoa que já está no programa já tem todo esse cuidado. Já, de exercícios e dieta. Resultado ou não, doutora? Uma lipoaspiração e uma abdômino, elas se perdem em que momento? O resultado de uma abdominoplastia se perde no momento que tu ganha muito peso. Muito, digamos, quanto?
Não quer dizer, não vou te dizer em quilos, Sim. né? Isso varia de uma pessoa para outra. Mas no momento que a gente ganha aquela gordura visceral, que é a gordura intra-abdominal, certo? Essa costuma modificar com a idade, né? As mulheres a partir dos 50 anos, quando entram na menopausa, elas têm uma chance maior de depositar essa gordura visceral. Aí acaba aparecendo assim um abdômen mais inflado, mais globoso, né? Porque senão a abdominoplastia é difícil de perder o resultado. E a lipo? E a lipo, o que costuma acontecer? Se tu aumentar muito de peso, tu vai ter um aumento, principalmente nas regiões que tu não fez a lipo. Então, se tu lipou muito o abdômen, a cintura, acaba aumentando mais os braços, as pernas. Vai para outros lugares. Tu não perde a capacidade de engordar, a capacidade de armazenar gordura. Claro. O nosso corpo, ele é muito, por anos já, né, pelos nossos ancestrais, ele é muito habituado a armazenar gordura. Então, a gente está sempre lutando contra isso. Então, a tendência é manter o peso. De preferência, manter o peso e manter a massa magra, né? Porque se existe, exatamente, as pessoas que mantiveram o mesmo peso, porém, em 10 anos, 15 anos, trocaram muito músculo por gordura. Sim. E aí há uma mortificação. E quando a gente fala, doutora, agora saindo a parte do corpo para o rosto, o que existe hoje de mais moderno, de mais eficaz, na tua percepção, para prevenir um envelhecimento ou para melhorar marcas desse envelhecimento? Tá, eu acho que o mais moderno, o que mais funciona ainda é o mais antigo. É o bloqueador solar. Ah, sim. Tá, esse eu digo para meus pacientes, é o melhor investimento para uma pele. Sim. Lidar com o envelhecimento é o bloqueador solar e não fumar. São os dois fatores extrínsecos que mais envelhecem a pele, cigarro e sol, tá? Fora isso, existem tantos tratamentos de botox, de preenchimento, quanto os tratamentos de dermatologia, né? Que são os skincare, com vitaminas, com retinol, certo? Quando a pele já está envelhecida, hoje temos o peeling de fenol, temos o mini lifting, mas para prevenção do envelhecimento é o tratamento diário. E a alimentação também, né? Quando falou do peeling de fenol, eu já vi falarem sobre ele na internet e achei meio impactante, assim, as pessoas falando. Ele é um tratamento muito forte? É um tratamento muito agressivo. Vai em bloco cirúrgico? O peeling profundo, sim. Fenol profundo, mas hoje quase não se faz mais o fenol profundo. Hoje o que se faz nos consultórios é um peeling de fenol médio. Mas ele deixa a pele avermelhada em torno de 3 meses. 3 meses. Isso. Mas e o resultado? Depois? O resultado, ele é bom. Ele é bom, ele funciona bem. Mas assim, para quê? Para marcas? Para rugas, para peles. E manchas? Manchas, ao contrário, ele aumenta o risco de manchas. Porque ele é tão agressivo, sim, que ele pode gerar hipocromias, tanto hipocromias, que é a perda da cor, como hipercromias, que são manchas mais escuras. E quem quer combater as manchas? Aí são tratamentos com peelings, tratamentos menos agressivos, com laser, pode ser um laser ablativo ou não ablativo, mas se tu for muito agressiva para tratar manchas, o corpo responde fazendo mais manchas. Então, é o contrário, muitas vezes tratamentos mais... Podem começar a exagerar, querendo combater de qualquer jeito. De uma vez só, e na verdade o tratamento de mancha é um tratamento contínuo, né? Doutora, e o mini lifting? Eu vi você falando esses dias, falou alguma coisa sobre bulldog, né? Que quando o rosto começa a tipo, cair a bochecha, isso, né? Remetendo ao cachorro. Esse procedimento é feito como? Esse procedimento é um procedimento que é feito no bloco cirúrgico, com uma anestesia geral, e é o que traciona toda a pele, essa musculatura, e principalmente o pescoço, tá? Então, a gente fala assim, quando aparecer as orelhinhas de bulldog e o pescoço começar a ficar com muita flacidez, aí os outros tratamentos não são tão eficazes. Fiquei sempre encucada com os procedimentos, pescoço e mãos.
que a gente vê, por exemplo, assim, Madonna, essas mulheres que têm procedimentos, mulheres com mais de 50 anos, mas que aquele rosto tá assim, né? Aquela pele perfeita, mas o pescoço e as mãos a gente vê mais isso. Existe então um tratamento para o pescoço? Existe, mas realmente o pescoço e mãos são as partes que mais entregam, né? Porque a gente acaba focando muito no rosto, não protegendo bem o pescoço. O pescoço é uma área muito delicada, então a gente não pode ser muito agressivo também com lasers, com peelings, como acaba sendo com o rosto. Então, o mini lifting, ele traciona. Então, quando existe aquele excesso de pele, gordurinhas, acaba sendo necessário isso. Agora a gente sai do rosto e vai pro bumbum. Vamos! O que existe de tratamentos? Eu vi tu falando sobre preenchimentos. O que se pode fazer para quem está insatisfeito com o bumbum e resolve que quer fazer um procedimento? Certo. Primeiro, assim, nós avaliamos o grau, quanto a pessoa deseja ou aumentar ou melhorar o aspecto da pele, tá? Quando são pequenos aumentos, nós indicamos o preenchimento com ácido hialurônico, que é feito no consultório, não precisa de internação, nada. E bioestimuladores de colágeno, que melhoram a textura da pele. Mas quando a pessoa quer resultados muito maiores, para aumentar o glúteo, aí está indicado mais a prótese de glúteo ou enxertos de gordura, né? E aí é feito no bloco cirúrgico. Mas é isso que a gente estava comentando antes, e o pós-operatório dessa prótese, desse enxerto? O enxerto a gente não precisa, não são cuidados tão especiais, ele é uma coisa mais fácil. Agora, a prótese de glúteo, o paciente tem que saber que tem que ficar pelo menos 7 dias deitando de bruços, não sentando, e que alguns exercícios ela vai ter limitação para sempre, como leg press, sim, porque a prótese ela é colocada dentro do músculo, e o músculo ali é muito forte, então ela não vai poder fazer exercícios que tenham muita pressão, senão o implante pode se deslocar. Doutora, mas e o preenchimento do bioestimulador que a pessoa vai fazer no glúteo? Quantas sessões, mais ou menos, isso é um tratamento para se ver resultado quando? Em quanto tempo, mais ou menos? O bioestimulador é um efeito mais a longo prazo, de melhora de textura, de melhora de celulite. Demora, às vezes, de 3 a 6 meses para ver o resultado. E a gente pode associar com subincisão, que é aquele tratamento para celulites maiores, né? Então, tudo vai depender de qual é o efeito, o que a pessoa quer, né? Se é aumento, se é melhorar a qualidade da pele, se é tratar celulite, né? Então, existe hoje essa combinação de procedimentos. Fazer uma melhora sem que seja a prótese, porque antes a gente escutava falar só da prótese. A título de curiosidade, não precisa ser o valor. É um investimento alto, o bioestimulador? É um investimento alto. Porque tu diz por causa da quantidade? Do custo do produto e da quantidade. Os bioestimuladores são produtos caros ainda, né? Espero que com o tempo esse custo diminua, mas ainda com bioestimuladores e ácido hialurônico, ele é um procedimento, ele é um tratamento caro. Então, muitas vezes é até mais vantajoso ir para o bloco, claro, em pessoas que têm área doadora para gordura, né? Que seria pessoas muito magras, a gente não tem gordura. Aí seria só a prótese. Sim. Então precisa ter uma gordurinha. Precisa ter uma gordurinha, né? Sim. O problema é que normalmente quem não tem a gordura é que não tem o glúteo junto, né? A conta não bate. Aí tem que partir para a prótese. Doutora, tu estava falando a respeito, né, da prevenção, e a gente falou desse pós-operatório, alguns mais... Esse do glúteo de ficar de bruço, falou sobre a prótese de silicone e o pré-cirurgia. Que cuidados que a pessoa precisa ter nessa pré-cirurgia e quais são os exames que precisam, de maneira geral, quais os exames que são feitos num pré-operatório? O que nós orientamos no pré-operatório? Como toda cirurgia, e não vai ser diferente para cirurgia plástica, o melhor para cicatrização é ter uma dieta balanceada, fazer exercícios, não ter um organismo muito inflamado, que a gente chama inflamação, alimentos muito gordurosos, muito álcool, muitas toxinas, né?
Então, um organismo mais que esteja melhor vai ter resultados de cicatrizações melhores, né? E também aí a gente tem que avaliar a capacidade dos órgãos, como está funcionando o rim, como está funcionando o coração, como está a coagulação sanguínea, né? Tudo isso vai ser pesquisado antes, né? Mas os cuidados individuais a gente recomenda sempre, né? Em qualquer cirurgia. O cigarro, tu falou também em álcool. O cigarro, o álcool, uma dieta mais rica em nutrientes e menos gordura e açúcar, né? Isso ajuda todo o processo de cicatrização. Doutora, com certeza. E a gente falando nas redes sociais, a gente vê hoje uma comparação e uma busca incessante por uma perfeição, inclusive isso sendo bastante debatido já. Existe um reflexo nos consultórios médicos de mais pessoas procurando a cirurgia plástica em função dessa busca incessante. Acontece de chegar no consultório, por exemplo, uma menina que tu percebe que não tem a gordura o suficiente ou é algo muito mínimo, mas que ela deseja muito fazer procedimentos. Vocês percebem esse aumento? A insatisfação com a aparência, ela sempre esteve presente na história da humanidade, né? Desde Cleópatra, desde tudo. Mas a gente sente, eu tenho 18 anos já de cirurgia plástica, quando eu iniciei não tinha redes sociais ainda, não tinha Face, não tinha Instagram. Então, as queixas eram maiores, né? Eram insatisfações maiores. O que acabou aparecendo mais agora? Pequenas insatisfações incomodando muito. E aí a gente tem que se questionar. Quando acontece um caso como aconteceu a semana passada, que foi uma fatalidade, se isso vale a pena, né? Porque existem coisas muito pequenas que estão incomodando muito, porque a gente se expõe mais, se vê mais, se compara mais. Então, acho que isso sempre tem que ser conversado, e não é só com a cirurgia plástica, porque hoje existem outros profissionais também fazendo procedimentos estéticos, e aí existe uma maior procura em todos esses canais, né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter uma responsabilidade social de alertar essas pessoas, alertar pais, se vale a pena correr esses riscos por pequenas alterações, pequenas... Sim. Doutora, agora para finalizar, a gente já está quase estourando o tempo, mas eu não tenho como não te perguntar também sobre os assuntos em alta. Esse agora não tanto, mas há alguns meses atrás, o explante do silicone, e aí foi levantado a possibilidade de existir a doença do silicone, que envolviam um monte de sintomas, e algumas mulheres já estão repensando na hora de colocar prótese e outras indo para o explante, que é essa retirada da prótese. O que a medicina tem hoje de estudo? Existe de fato uma comprovação sobre essa possibilidade? Não existe uma comprovação, não existe um exame que determine que é um caso de síndrome de Ace ou síndrome do silicone. Esse diagnóstico está sendo feito por exclusão. Quando se pesquisa outras coisas, não se encontra nada e a pessoa tem sintomas, aí acaba se atribuindo a um corpo estranho. Que o silicone é um corpo estranho, sempre vai ser. Mas não existe comprovação científica de que realmente exista. Então, a nossa recomendação é que se a pessoa não está se sentindo bem com o implante e acha que tem alguma, que faça o explante e a gente observe, né? Mas não existe uma garantia. Não existe uma garantia de que aqueles sintomas serão aliviados. Nós não damos essa garantia porque não existe um exame específico para isso, né? E até os sintomas, lendo os sintomas, eu já li. E a gente se encaixa em vários. Eles são muito inespecíficos. Por exemplo, fadiga, alguma alergia, dor de cabeça. Quando eu li, eu pensei assim, ai meu Deus, vários. Mas eles também são bem comuns, né? Bem comuns nas pessoas que não têm silicone também. Sim. Então, teria que ser, ainda precisa ter mais estudos sobre isso para definir quais seriam os pontos chaves, assim, mas no que a gente tem acompanhado de congressos e palestra com grandes especialistas não existe... Ainda não se tem uma conclusão, de fato. Não. Então, é mais um diagnóstico de exclusão. Para quem já tentou de tudo e não resolveu. Uma última entrevista que eu fiz aqui,
com uma convidada, a Natália, e ela falou isso. Foram anos e anos e anos tentando tratamento, sem explicação nenhuma, e aí o explante foi a possibilidade que foi tentada. Doutora, eu quero te agradecer, muito obrigada, daria pra gente conversar bem mais, tem bastante assuntos, foi ótimo o nosso bate-papo, bem esclarecedor, que tu trouxe pra gente uma linguagem que nós leigos possamos entender e falar sobre esse assunto tão importante que é a cirurgia plástica, que ajuda muita gente, mas que não pode ser algo banalizado, né? Não, segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. É isso aí. Hoje, então, no programa Tá em Alta, conversei com a doutora Andréia Hecker. O programa de hoje vai ficando por aqui. Até um próximo episódio com outro convidado e um novo assunto. Até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha.